Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Toda quarta-feira, às 16 horas de Manaus, 17 horas de Brasília, nós trazemos um tema super relevante para falar de uma Amazônia próspera. A Amazônia que a gente muitas das vezes não conhece, mas que grande parte das soluções para os problemas que o mundo enfrenta hoje, com certeza partem da nossa região. E nessa edição, a gente começa agora no mês de julho e vai adentrar também o mês de agosto, setembro. Nós vamos entrevistar os prefeituráveis da cidade, ou seja, os candidatos a liderar essa cidade no ano a partir de 2025. E o primeiro candidato é o atual deputado estadual, Wilker Barreto, que está aqui conosco nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, Wilker, aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo aí pela iniciativa, porque os próximos meses serão decisivos para o amadurecimento da população na escolha do próximo prefeito que vai gerir, ao longo dos próximos 4 anos, mais de 40 bilhões de reais. Então, e o destino de mais de 2 milhões de habitantes. Então, essa iniciativa aqui do Investe Amazônia pode de chamar aqui os prefeituráveis, vai permitir instrumentos para que a população possa chegar à sua devida conclusão. Muito bom. E a ideia aqui, candidato, é a gente entender, principalmente, quais são os projetos, quais são as iniciativas, como que nós vamos resolver os problemas da cidade. E, obviamente, que pela sua trajetória, são 3 anos aí como vereador, 3 mandatos como vereador, 2 mandatos como deputado estadual, ou seja, você é um político experimentado. Como é que você traz essa experiência vindo a ser aí prefeito da cidade de Manaus? Primeiramente, o desafio é muito grande. Eu digo o seguinte, Manaus precisa de um gestor. Ser prefeito de Manaus é, primeiramente, um gestor de uma empresa pública. Só que eu preciso falar abertamente para Manaus que os números da prefeitura não é com base na sua receita, que poderia ser maior. E nós vamos mostrar aqui como melhorar isso. Mas principalmente como ela vem gastando o dinheiro nos últimos 4 anos. O nosso maior desafio, o desafio que eu digo assim do nosso primeiro ano, será na direção de reequilibrar as contas da prefeitura. Talvez você não saiba, mas o balanço da prefeitura e o orçamento 2024 já apresenta uma dívida de R$500 bilhão. Ora, como é que se consegue trazer o bem-estar social para a população se as contas estão no vermelho? As nossas primeiras medidas serão atacar as gorduras e os desperdícios de uma máquina pública que gasta mal. Se eu não encontrar dinheiro, como é que eu vou fazer a volta do investimento? E quando eu falo volta do investimento, estou falando de uma cidade que precisa voltar a circular dinheiro. Cidade que circula dinheiro é uma cidade que gera emprego e gera renda. Então, o nosso maior desafio, o desafio do primeiro ano, botar as contas da prefeitura dentro do equilíbrio. Candidato, quando a gente tem experiência no mundo privado, e a gente sabe que, a gente estava falando aqui antes, né, sobre empresa pública, mas antes dela ser pública, a gente tem que ter o mindset, a forma de pensar que ela é uma empresa. Uma empresa. Né, e que ela tem que dar retorno. E esse retorno no setor público é o impacto na vida das pessoas, é o retorno do tributo pago, etc. Quando a gente fala em crescer com essa cidade, transformar essa cidade, investir nessa cidade, esse investimento ou ele vem, né, de emendas parlamentares, de projetos que o prefeito coloca, do orçamento dos 10 bilhões aí para o próximo ano, ou de endividamento. Né? Então, ou seja, quando você coloca essa questão do endividamento, se ele for feito para investimento, Perfeito. Faz parte do crescimento. Perfeito. Né? Como é que você vê isso, você também sendo um gestor formado também na área de administração, porque não tem como a gente fazer a cidade sem se endividar, né? Eu vou mostrar aqui de forma pegando os números. 2023, Manaus gastou 9 bilhões 400, 90 e pouco, vou arredondar para 9 bilhões e meio. Certo? Desses 9 bilhões e meio, 4 bilhões é folha de pagamento. Arredondando também, deu uns 3 alguma coisa, vai dar uns 4 bilhões esse ano. Vamos botar mais 4 bilhões de custeio da cidade. Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, para manter a cidade. Já são 8, certo?
Sobrou aí 2 bilhões. Aí já tem as transferências, os pagamentos de dívida, etc. Então você fecha, tem os empréstimos que fazem parte da composição do orçamento. Mas se a gente perceber, só na manutenção e na folha já foi 8 bilhões de reais. Esses 8 bilhões de reais é que estão dragando todo o dinheiro da prefeitura. Qual é o nosso trabalho? Encontrar aqui 20% de economia. É possível fazer? Eu não tenho dúvida disso. Como é que hoje, não sei se tu sabe, mas a Secretaria de Obras de uma cidade que nem a nossa, toda ela no papel, nada informatizado. Hoje, o prefeito de Manaus não sabe o que entra e o que sai de asfalto, o que entra e o que sai de cimento. Certo? Como é que você vai? Tu consegue ver uma empresa sem controlar o estoque? Não tem como. De medicamento, de merenda escolar. Encontrando 20% em cima de um universo de 8 bilhões de reais, eu estou encontrando 1,6 bilhões aí, que eu vou amortizar dívidas e começar a encontrar recursos para voltar a trazer o investimento. Os empréstimos, eu acho que para ser vantajoso para a cidade, tem que ser na direção daquilo que movimenta a economia. O atual prefeito pega empréstimo, como pegou, para fazer tapa-buraco e asfalto. Isso não é investimento. Isso é manutenção da cidade. Isso é custeio. Investimento, para mim, é investir na construção de moradias, certo? É investir em novas avenidas. Porque quando você melhora a mobilidade de uma cidade, você melhora a economia dela. Nós temos em Manaus hoje um déficit habitacional de mais de 100 mil moradias. Quando você pega 1 bilhão de reais e vai na direção de fazer um Prosamin da vida, você está atacando a questão social, que é a falta de moradia, certo? E movimentando uma economia, certo? Que de forma direta e indireta, nós sabemos que a construção civil tem um impacto muito grande, certo? No dinamismo de uma cidade. Eu não abriria e jamais poderia abrir mão de empréstimos. Mas quando eu vejo uma cidade que nem a nossa precisar de empréstimo para manter a cidade, aí a luz amarela do orçamento municipal, para mim, já entrou em perigo. Então, quando eu falo em devolver a saúde financeira, eu passei por essa experiência na Câmara Municipal de Manaus. Administrei mais de R$500 milhão. E ao final de 4 anos, eu derrubei todas as despesas, economizando 30%. Isso me deu condições de fazer auditório, de construir anexo, certo? De reformular toda a estrutura da casa, de dar plano de carreira para servidor. 15 anos esperando um plano de carreira, certo? Eu fui o primeiro prédio público a tirar ISO 14001. Dentro de um poder público é difícil demais. É difícil. E são coisas de iniciativa privada, né? Tivemos a ISO na manutenção e fomos na direção da ISO 14001. Eu era a única, não sei se ainda mantiveram aí, porque a certificação tem que ficar renovando. E, candidato, a sua experiência no Legislativo, ela, sem dúvida alguma, ela ajuda muito. Vídeo que a gente estava falando sobre políticas públicas, né? E agora o pleito é ir para o lado executivo. Perfeito. Como é que você diz para a nossa audiência, né? A gente aqui é seguido por empresários, investidores, pesquisadores, formadores de opinião, o comércio, o serviço, indústria, ou seja, a gente está muito presente, não só na cidade de Manaus, mas também no Amazonas e na Amazônia. Nós temos hoje uma audiência, só para o senhor ter uma ideia, no último ano, de em torno de 110 mil visualizações no nosso canal no YouTube. Nós já temos, na nossa página na internet, nossa página que hoje apresenta as notícias da Invest Amazônia Brasil, nós já temos mais de 60 mil visualizações mês. Então, ou seja, como é que a gente diz agora para esse público que está preocupado, que está procurando realmente o próximo ano, não só pelo município, mas também a nível de estado, a nível de Brasil, porque não tem como se desconectar dos temas econômicos que o país também vive nesse momento. Mas como é que você vê essa transição do legislativo para o executivo? Olha, eu tive a oportunidade de passar 10 anos como vereador de Manaus, 4 deles como presidente.
E aqui mandar um recado para a Câmara Municipal de Manaus, que a partir do próximo ano, uma vez prefeito, a Câmara será importantíssima na construção do nosso plano de governo, na execução do nosso plano de governo, melhor dizendo. Primeiramente, Manaus precisa ter um prefeito que tenha uma mentalidade econômica. Enxugando as finanças da cidade, nós vamos recuperar a capacidade de investimento. Porque você tem duas formas de recuperar a capacidade de investimento, ou atacando o desperdício ou aumentando impostos. Aumentar impostos, para mim, certo, não é o melhor caminho, porque você machuca principalmente o mais pobre. Nós vamos implementar uma mentalidade, certo, que a cidade de Manaus precisa ser vista. E aí, aproveitando a tua audiência, é o seguinte: você, amigo empresário de fora, quer investir, venha para Manaus. Aqui é tapete vermelho para quem tem coragem de empreender. E eu falo isso para o menor e para o maior empreendedor. Porque hoje se criou uma máxima aqui em Manaus que toda vez que o poder público municipal bate na tua porta, só bate para machucar. Aquilo que nós estávamos conversando aqui nos bastidores. Nós vamos criar o licenciamento integrado. Nós vamos implementar a cultura na prefeitura para o servidor público, principalmente dos órgãos licenciadores. Estou falando aí de Implurb, estou falando aí de SEMA, estou falando aí de Devisa, que é o Visa Manaus, que vocês precisam olhar aquele que quer abrir o negócio, do salão de beleza lá no Jorge Teixeira a uma grande indústria, que são através deles que as contas são pagas. Interessante, quer dizer, que você fala do empreendedorismo, né? E uma coisa assim, para trazer aqui para a nossa audiência, o futuro ele é de menos emprego e mais trabalho. Cresce o empreendedorismo. Né? Exato, cresce o empreendedorismo. E você está falando aqui do tapete vermelho para o empreendedor, para o investidor. Isso me traz também assim, uma pergunta, até base aqui a nosso levantamento aí da nossa equipe, que é como é que você vê o jovem de hoje inserido nesse novo governo que você está propondo? Nós vamos criar o Banco Empreendedor. Tem linhas, tem o FUMIPEC aí, que é um fundo, certo? Nós vamos pegar recursos do FUMIPEC, nós temos recursos da prefeitura. Quando você coloca o dinheiro no mercado, de uma forma responsável, incentivando aqueles que têm o pré-requisito, nós temos, através do Banco Empreendedor, nós vamos abrir duas linhas, que é o programa 60 a mais, que nós vamos incentivar empresas que contratarem na sua mão de obra pessoas acima de 60 anos, e o meu primeiro passo. Porque nós vamos ter o seguinte, ter aquele empresário que já tem o seu negócio e quer ampliar. Se ele vier para a linha do meu primeiro passo, o condicionante para ele conseguir a linha de crédito é contratar de 16 a 24 anos. Tem aquela pessoa que quer empreender, certo? De uma forma da geração de emprego e na geração de renda. Porque a nossa prefeitura vai identificar que tem aquele jovem que tem a capacidade, que quer se qualificar, que quer treinar. E quando eu falo geração de emprego, uma cidade que gera riqueza, que gera renda, eu de forma transversal, eu estou atacando a violência. A violência anda lado a lado com desemprego e fome. Uma cidade que não cresce é a incubadora do crime. Os nossos jovens hoje estão nas esquinas da cidade, das ruas de Manaus, por falta de oportunidade. Por que a Secretaria Municipal do Trabalho não trabalha com os órgãos de classe, como FIEAM, CDL, que eu gosto muito da qualificação profissional para cursos específicos? Samsung, qual é a mão de obra que tu quer? O município treina. E o melhor... Hoje, né, os empregos verdes aí que estão aí, as profissões da mudança climática, as profissões da transição energética, são exemplos aí de dar novos caminhos, né, a esses jovens. E que a gente chama de demanda casada. Eu não vou fazer os programas de qualificação a esmo. As qualificações profissionais têm que ser casadas com as demandas de mercado. Quer ver uma outra situação que funciona e ficou muito claro na questão da pandemia? A cadeia de alimentos. Nós temos aqui uma zona rural de Manaus ávida a produzir, certo? E uma coisa que tem demanda
certa é alimento. 70% de tudo que Manaus consome vem de fora. Certo? Então nós temos uma... Só que Manaus precisa ter a cabeça seguinte, nós vamos flexibilizar o plano diretor. Da forma que está hoje, você não consegue tirar um salão de beleza. Você está falando de um perfil bem interessante que você está apresentando aqui para a nossa audiência. A nossa audiência está conhecendo, né, o candidato mais desse lado executivo. O perfil empreendedor, o perfil gestor e buscando essas alternativas. Você me traz aqui o pensamento e uma pergunta que é o seguinte. Hoje em dia, a participação popular ela precisa ser cada vez mais tecnológica, né? Você tem os grupos de WhatsApp, você tem os líderes comunitários, você tem aí os vereadores que estão em campo, os seus assessores. Sim. Como é que você vê, partindo dessa visão de gestor, de empreendedor, a participação popular? Importantíssima, porque sem a avaliação da população, e você pode fazer isso por pesquisa, você pode fazer isso via ouvidoria, mas um prefeito hoje, ele tem que estar acompanhando a necessidade da população. Tem um plano de gestão, um plano de metas, conversar com os segmentos. Eu não tenho dúvida que Manaus, a partir da nossa gestão, vai ser uma cidade voltada para os fatores econômicos. O que dignifica o homem, o jovem, o adulto, é o emprego, é a perspectiva de futuro. Por que Manaus não pode ser a cidade das startups verdes? Por que não podemos ser isso? Isso se faz com pouco recurso. Certo? Nós temos que criar as linhas de crédito. O Banco Empreendedor, que é uma linha nossa, por exemplo, voltada para isso. Tem aquele jovem que tem o feeling para empreender, e tem aquele jovem que só quer se qualificar e ganhar o seu dinheiro. O senhor enxerga que hoje o equipamento público, né, quando ele vai ser instalado, vamos pensar que você deu vários exemplos aí. Você deu o exemplo do Banco Empreendedor, não deixa de ser um equipamento público. Sim. Um hospital, uma escola, uma creche, etc. Quando a gente coloca esse equipamento público no bairro, na comunidade, vem um outro ponto, que é o entorno. E aí a gente começa a ir para aspectos de segurança. Como é que você traria uma solução que conversasse a partir do momento que você investe no equipamento público e fazer com que esse jovem que mora a 5, 10 quadras desse equipamento público, seja um espaço para startup, seja, né, um coworking, por exemplo, ou o próprio banco para atender essas pessoas, como é que você trabalharia nessa solução para conversar com os problemas de segurança que nós temos na cidade? É inevitável hoje a Prefeitura Municipal de Manaus não dar a sua contribuição em relação à questão da segurança pública, pelo menos para garantir que o usuário possa usufruir dos aparelhos. Quando a gente pensa em ampliar um horário estendido de uma UBS, eu não digo todas as UBS ao mesmo tempo, mas você consegue zonear Manaus e permitir que aquele pai de família, aquela mãe, não precise ir para o já superlotado pronto-socorro e possa, dentro que eles chamam de cor azul, que tem um código de cores, certo? Tem muita gente hoje que está indo para um pronto-socorro e não é cor vermelha nem amarela, mas a UBS fecha 17 horas. Para você garantir o entorno, você precisa da contribuição da Guarda Municipal. Mas aí eu quero aproveitar que eu sou o primeiro pré-candidato, certo? Convidado aqui, depois espero ser convidado já como um candidato oficializado pelo Mobiliza, que eu não vou administrar Manaus com uma varinha mágica, porque eu estou acompanhando esse processo que eu chamo de entrevista de emprego com o povo. Ser candidato a prefeito de Manaus é uma entrevista de emprego com o povo. Eu estou batendo muito na tecla nessa questão do preparo e experiência. Porque que na iniciativa privada que tu atua e atuou muito, quais são os pré-requisitos para você se tornar um diretor-presidente de uma empresa, um gerente de uma empresa? O teu preparo e tua experiência. O teu preparo é a tua formação acadêmica, que comprova que você está moldado para aquele cargo, e o segundo, a experiência para a função. Por que nós temos hoje, por que nós não temos êxito hoje, certo, no setor público? Porque
O único pré-requisito que eu vejo dos pré-candidatos é a vontade de querer ser prefeito. Às vezes você erra, mas você erra às vezes sem maldade. Mas os teus erros custam a qualidade de vida da nossa população. Então, não se pode falar em 1.000 guardas municipais de uma cidade que está com 500 milhões negativo. Aí eu dou 2 passos para trás e volto para o primeiro choque de ordem da gestão. Eu vou encontrar recursos, eu vou atacar o desperdício desde o copo descartável, desde os pequenos gastos, porque o centavo, ele só é centavo quando tu multiplica por pouco. Mas quando tu multiplica por muita coisa, aí chega a casa dos milhões. Se Manaus não voltar a ter um prefeito que tenha uma capacidade gerencial, o próximo prefeito, escreva, vai passar os próximos 4 anos emprestando dinheiro para fazer o custeio da máquina rodar diariamente. E isso é errado. Então, sem capital, sem investimento, por exemplo, uma empresa do distrito, para implementar uma nova planta, ela precisa de encontrar um recurso. Ou ela vai aportar, vai no mercado privado e capta o recurso, ou ela encontra de dentro do seu orçamento. É desta forma que nós vamos administrar. E olhando para os números que a cidade tem, por exemplo, na questão da educação, né? Ou seja, Manaus hoje, eu acho que é a cidade no Brasil que mais tem alunos matriculados no ensino. É uma rede muito grande, mas ainda que tem muita gente de fora. Como é que você resolveria esse problema? Olha, nós temos um problema muito sério em Manaus hoje, que é a questão das crianças, das creches e educação infantil, que são crianças de 1 a 5 anos. Qual é o impacto educacional, social e econômico? Tem muita mamãe solo, papai solo, que está deixando de trabalhar porque não tem onde deixar o seu filho, ou numa creche, ou porque não consegue uma vaga na escola. Qual é a proposta nossa? Criar o Fundo Municipal da Educação Infantil. Por que, Will, que tu quer criar um Fundo Municipal da Educação Infantil? Porque não existe hoje nada que obrigue nenhum prefeito a construir creche. É uma decisão pessoal. Ele faz se quiser. Desta forma, qual é a proposta? No ano passado, Manaus arrecadou de IPTU, ISS, Alvará e o ITBI 2 bilhões e 48 milhões de reais. 2 bilhões, vou arredondar. Qual é a minha proposta? 10% dos recursos municipais serão para manutenção e ampliação da educação infantil. Com isso, será uma mensagem logo no nosso primeiro mês, na volta dos trabalhos da Câmara. Nos próximos 4 anos, com o crescimento da receita, chegaremos quase 1 bilhão de reais investido em educação infantil. Quando você permite que a criança vá para a escola, tem um ganho educacional e social. E o ganho econômico que a mãe pode trabalhar? Que é uma mãe economicamente ativa. Certo? Uma mãe de uma criança de 1 a 5 anos é uma jovem, muitas delas no potencial de mercado, mas se sacrifica pelo seu filho. Quer ver uma outra situação em relação à educação hoje que causa um grande mal? A ausência de mediadores para as crianças PCDs, em especial as crianças autistas. Isso é lei brasileira de inclusão. E eu vou zerar esses déficits de mediadores usando a verba do Fundeb. Tu sabe por quê que a prefeitura não zera essa dívida, esse déficit? Porque eles contratam estagiário. E agora, com a última portaria da CEMED, pessoas só com 2º grau para cuidar de crianças. E essas mamães e esses papais estão deixando de trabalhar porque não tem aonde deixar, não tem mediador para cuidar das suas crianças nas escolas municipais. Isso é um problema social, educacional, certo? E econômico. Se nós tivéssemos que, dentre os diversos problemas que a cidade tem, candidato, qual seria a prioridade número 1 para atacar? Olha, eu digo o seguinte, 4 secretarias consomem boa parte de todo o custeio. Vamos botar obras,
saúde, educação e limpeza pública. Atacando essas 4 pastas, o desperdício, atacando uma folha de pagamento que passa dos 4 bilhões, e eu sei que tem muito fantasminha, tem muita gordura lá, certo? Aí eu vou começar a respirar, encontrar o recurso necessário para nós voltarmos a ter investimentos em saúde, investimento em educação. Vou mandar mensagens para a Câmara pedindo, sim, empréstimos estruturantes. O trânsito de Manaus não roda mais, certo? Desapropriar, fazer grandes avenidas tem um custo, certo? Pesado, mas isso desafoga a cidade. Repito, uma cidade que se move é uma economia que gira. Eu quero deixar para a população que me assiste que eu vou administrar Manaus Real. Eu não vejo nenhum colega pré-candidato falando dos números da prefeitura. Eu fico interessante, tudo dá para fazer. Se você entrar nas redes sociais dos pré-candidatos, tudo é possível ser feito. Ninguém diz de onde vai encontrar o dinheiro. Isso tem a ver com a nossa cultura, talvez, de às vezes não colocar os fatos na mesa, de colocar a realidade na mesa. Como é que o candidato está trazendo números? Eu vou falar para ti, porque tu é um entrevistador, não desmerecendo os outros entrevistadores, mas tu veio da iniciativa privada, ainda continua nela, mas já administrou, participou de grandes empresas. Quando você assume uma missão de receber uma filial, qual é a primeira coisa que tu faz? Revisar os números, indicadores. Perfeitamente. Como é que eu posso construir meu plano de governo sem saber se o cobertor é curto ou não? Mas essa é a minha pergunta. Por que hoje, isso é uma característica do ambiente político ou é uma característica do candidato político? Eu digo o seguinte, minha opinião, é desconhecimento mesmo. Porque eu não consigo ser irresponsável. Eu não consigo ser colocado numa pecha que já foi de campanhas passadas, do tem dinheiro, dá para fazer. Certo? Na economia, não é muito diferente do nosso dia a dia, da vida da gente como pessoa, do empresário, da empresa. Demandas infinitas para recursos escassos. Nós temos que ser assertivo. O que eu posso te dizer é o seguinte, você que me assiste, quando as finanças de uma família ela entra no vermelho, a qualidade de vida não cai? Cai. Quando uma cidade encontra-se no vermelho, a qualidade do seu povo não cai? Tende a cair. Eu não tenho dúvida disso, certo? Eu não estou aqui dizendo que eu vou ser o salvador da pátria, mas eu quero pedir para você aqui, que vai ser o grande responsável para daqui a alguns meses escolher o próximo prefeito, se currículo não for necessário para ser prefeito, eu não sei mais qual é a chance de dar certo. Não, é interessante essa discussão, candidato, porque realmente, né, a minha experiência ela é toda privada. E não uma experiência privada local somente. Tive a oportunidade de morar em outros países, sair daqui, construir uma carreira também fora, voltar e ter tido a formação aqui no Amazonas. Né? Me formei na antiga UTAM, na faculdade, ali na UEAF, quando eu cheguei aqui no estado do Amazonas. Me formei com engenharia elétrica. E realmente na iniciativa privada, né, então eu sei que no ambiente político você tem um monte de situações que não tenha no mundo privado. No mundo privado você também precisa exercer a política, você precisa habilidade, trabalhar, né, as diversas opiniões, mas uma coisa é muito clara no mundo privado, existe um objetivo, existe um norte que precisa ser alcançado. Qual seria o norte da sua prefeitura? Olha, o meu principal objetivo, por que eu sou candidato? Primeiramente, eu tenho uma responsabilidade com a minha cidade. Eu nasci aqui, sou daqui. Muitos escolheram Manaus como sua cidade do coração, apesar de não ter nascido aqui. Eu sei que eu posso contribuir. Na vida pública, a gente deixa legados. Meus filhos são daqui, tenho 2 filhos pequenos. De poder deixar não só para eles, mas para as outras crianças, uma cidade melhor. É possível. Hoje me alegra tanto passar pela frente da Câmara e ver aquele prédio que eu construí, ver o auditório que não existia, certo? Eu consegui
realizar de ter salvo a história. Eu vejo aqui esse bonito exemplar aqui. Eu me orgulho muito de ter sido o presidente da Câmara que salvou a história de Manaus. Ninguém sabe disso. Eu salvei com a minha equipe a história de Manaus. Eu digitalizei toda a história da Câmara de Manaus, que estava sendo comida pelas traças num depósito úmido alugado pelo poder público. Nós passamos mais de um ano digitalizando todas as leis, toda a história da cidade, e hoje se encontra devidamente arquivado em arquivos modernos, deslizantes, certo? Feito dentro da minha gestão. Isso que é legal, porque na vida pública, todos nós estamos de passagem, todos. Eu me esborrachei, terminei agora um doutorado, mesmo sendo deputado. Você nunca para de estudar. Já estou passando essa etapa, fazendo um pós-doutorado, certo? Quero voltar a dar aula, porque você dando aula, você está sempre exercitando, senão você enferruja, na verdade. É que nem andar de bicicleta, mas eu quero deixar, em 4 anos, uma cidade economicamente ativa, voltada para a geração de emprego, gerando renda, certo? É mal de economista. Para mim, aonde não circula dinheiro, certo, tem pobreza. E como é que a gente faz? Eu vou trazer um dado aqui, candidato. Existe um dado da ONU, né, que até 2070 as pessoas de cidades menores migrarão para as grandes cidades. Vamos trazer para a nossa realidade aqui do estado do Amazonas, que praticamente a economia mais sólida está na capital. 90 e poucos por cento, doutor. E a gente tem um interior a ser desenvolvido e, ao mesmo tempo, protegido. Como é que nós fazemos com que o desenvolvimento chegue ao interior, né? E essa pessoa que veio lá de Coari, que veio de Erunepé, que veio de Tapauá, que está chegando em Manaus, e ele vai se deparar com a sua prefeitura? Olha, primeiramente, o fluxo migratório ainda não cessou do interior para a capital. Isso é muito por falta de políticas públicas do governo. Qual é a vocação do interior? Setor primário. Ninguém me disse, eu já vi, no porto de Tonantins, uma cidade do Alto Solimões, farinha desembarcando do Pará. Só existe uma forma de nós acabarmos com o fluxo migratório, é usarmos as potencialidades econômicas da nossa região. Não é só setor primário, eu estou falando de bioeconomia, certo? Tudo que leva a Amazônia vende. Só que o Amazonas perde para ele mesmo. Muitos agricultores que me assistem, ou se tiver a oportunidade de me assistir aqui, essa nossa conversa, sabe que para levar os seus hortifruti para a feira aqui da Aparecida, certo? Precisa passar um cabo de aço num jerico e arrastar sua produção, porque não consegue ter o direito do ir e vir, certo? O que existe hoje na cidade de Manaus é uma cidade que não está propícia. Eu estava falando aqui agora há pouco. Por que Manaus não é a cidade dos grandes eventos? Uma vez prefeito, se precisar entrar com recursos públicos, porque eu quero falar porque eles que têm a visão míope, tá? Pô, o prefeito está gastando dinheiro para trazer o congresso de cardiologia. Meus amigos, vocês têm que fazer a conta econômica, hotelaria lotada, restaurantes lotados. A cidade vive, certo, das transferências. Por isso que nós temos um pacote de socorro para o centro. Vou zerar os impostos municipais. Está morrendo. Se nós não criarmos mais linhas de crédito, melhorarmos a questão da segurança pública, revisarmos e aprimorarmos o Zona Azul, que precisa melhorar. Se nós não criarmos uma cidade propícia a negócios, nós vamos só ladeira abaixo. E dentro desses fatores de transformar a cidade para ser uma cidade propícia a negócios, a gente começa a entrar no tema de cidades sustentáveis e inteligentes. E isso envolve diversos fatores, como conectividade, como profissões, como startups. Mas eu queria destacar, dentro desse conceito de cidade inteligente, a questão da mobilidade urbana. Como é que você traria soluções
para a mobilidade urbana na cidade de Manaus? É impossível melhorar a mobilidade urbana sem a ajuda da tecnologia. Hoje, o que está acontecendo? Por que o sistema está desse jeito? O aplicativo, o Cadê Meu Ônibus, realmente vive na interrogação. Cadê? Todo mundo sabe. Pô, hoje você pega um aplicativo, sabe onde ele está, com a hora chega o carro, quanto tu vai pagar, o troco que fica de crédito. Por que isso não pode ser levado para o transporte? Por que as informações hoje do transporte coletivo ficam só na mão do Sinetran e não compartilhado com o poder concedente, que é a prefeitura? O sistema recebe R$500 bilhão de aporte. Sabe o que está acontecendo? É muito simples. A frota não vem para a rua. Nós temos uma frota de 1.000 e poucos, 1.100 ônibus. Dizem que roda 800, não roda. Como é que o empresário melhora a margem de lucro dele? Diminuindo, aumentando o intervalo entre um ônibus para o outro. Porque ele comprime na lata de sardinha. Porque se ele precisar colocar o terceiro ônibus, é mais combustível, é mais mão de obra. O custo operacional dele aumenta. Se o custo operacional dele aumenta, diminui a margem de lucro dele. Quem ganha o conforto? A população, porque fica mais espaçoso. Isso tem que ser acompanhado pelo poder público em tempo real. Nós temos que ter a conectividade na mão. E isso, revisão também do marco temporal do transporte, revisão de contratos, diminuição de tempo de rota, certo? Manaus pode vir a ter um outro modal, sim, se tiver linhas de crédito, principalmente dos bancos, certo? De BIR, de BNDES, ótimo. E quando a gente fala de todos esses projetos, candidato, a gente precisa de gente. Material humano. Hoje está super difícil, já na iniciativa privada, acompanhar a necessidade que o mercado privado tem com a mão de obra. No setor público não dá mais para fugir disso. Eu vou dar um exemplo, tá? Recentemente eu estava conversando com um amigo, ele disse, rapaz, tu já viu que o concurso de auditor da Receita Federal, o que eles estão pedindo é um cientista de dados? Ou seja, cada vez mais a tecnologia fazendo parte das profissões. Como é que a prefeitura, no seu governo, e pensando em equipe, né, vai solucionar esses problemas com o uso da tecnologia? Isso também passa pela questão da valorização do servidor. Valorização do servidor é database, que é para garantir a defesa da inflação, ganho real, plano de carreira e também treinamento. Quando nós fizemos o plano de cargos de carreira da Câmara Municipal de Manaus, tinha setores na Câmara que todas as mentes pensantes eram cargos comissionados, nenhum era efetivo. O cara era demitido ou tinha uma proposta melhor, levava todo o conhecimento com ele. Nós temos que investir na qualificação, no treinamento, no intercâmbio de informações. Nós temos uma cidade referência em mobilidade, que é Curitiba. Certo? Agora, eu vou pegar um cargo comissionado ou vou pegar alguém de carreira para dar uma devida qualificação? Eu participei de uma entrevista no Band News, estava lá o Manuel Paiva, que é um grande estudioso do transporte, da mobilidade. E foi muito claro o que tu falou. Falta gente no IMMU. Trânsito se pensa. Quer ver coisas simples que mudam a nossa vida? Antes daquele contorno, debaixo do viaduto do Coroado, todo mundo tinha que entrar na rotatória para sair de novo do outro lado. Só para voltar. O cara fez uma intervenção da meia-lua, debaixo do viaduto, tirou quantos carros de dentro da rotatória do Coroado? Quantas intervenções podem ser feitas, certo, em bairros que podem melhorar o fluxo do trânsito? Porque as pessoas esquecem que a Djalma Batista e a Constantino Neri, que nós temos um gargalo terrível. Qual é o gargalo terrível? Quando chega na frente do Carrefour, que vem a Recife e vem a Djalma Batista e se encontram ali. Ali faz um represamento. É possível hoje ampliar uma Constantino Neri? É, mas a que custo? Nós temos que pensar formas, certo, mais caseiras, com pessoas que... Não dá para botar sinal inteligente com um amarelinho embaixo.
Então não é sinal inteligente, cara. Eu toquei nessa parte da mão de obra porque isso é um problema que a iniciativa privada tem, obviamente o setor público também tem. Isso vai exigir uma cooperação e uma estratégia que vá, muitas das vezes, não repetindo os passos que outras cidades fizeram. Você falou de Curitiba, cidades do Sul hoje que estão bem avançadas com essa questão do planejamento estratégico, do desenvolvimento da cidade, mas a questão da parceria público-privada. Como é que no seu governo você vê essa parceria público-privada com a prefeitura? Olha, eu vejo com bons olhos. Eu sou um defensor das PPPs. E não vejo só na questão do transporte, não, do turismo também, da energia também, certo? Tudo que, se nós pegarmos os grandes avanços hoje, certo, foram através das parcerias público-privadas. Tudo que for possível para desonerar, certo, os cofres do município são bem-vindos, certo? A questão da mobilidade urbana é impossível nós sobrevivermos a essa etapa sem o implemento da tecnologia, das parcerias, porque hoje, o empresário hoje sente na pele as consequências de uma cidade que não se move. Quer ver um exemplo clássico? Sexta-feira, quando dá 5 horas da tarde, já não saio mais de casa. Se eu estiver trabalhando, eu fico onde eu estou, porque a cidade para. É natural? Vai ter o rush? Vai ter. Certo? Mas tem muitos pontos de estrangulamentos que poderiam ser suavizados, certo? Com soluções caseiras. Então, a qualificação profissional dos quadros trânsito, nos quadros educação, nos quadros saúde, limpeza, são fundamentais porque ninguém administra uma cidade só. A gente precisa do corpo técnico para ajudar a gente. Candidato, a gente vai chegando aqui no nosso finalmente. Queria agradecer, né, e deixar aqui as suas palavras também finais aí com a nossa audiência, mas dizer aqui que o objetivo desse podcast, desse momento, é falar de soluções para os problemas. E você trouxe aqui algumas soluções. A gente não vai conseguir cobrir todos os problemas, mas eu acho que ficou uma mensagem aqui que é interessante. Eu vou usar isso com todos os prefeituráveis, né? O primeiro, normalmente, ele é o que primeiro vai enfrentar isso. O segundo já pode se preparando, né, para as perguntas. Mas uma coisa aqui que é muito interessante, né? Você trouxe a figura do gestor, do empreendedor, de olhar números, né, de estar com fatos para tomada de decisão. Acho que isso é importante, isso para o prefeito, para o vereador, para o deputado, né, sem contrafatos no argumentos, né, e na iniciativa privada a gente diz tem uma máxima que diz assim: aquilo que você não pode definir, você não pode medir. Se você não pode medir, você não pode analisar. Se você não pode analisar, você não pode melhorar. Se você não melhora, você não pode controlar. Então, tudo parte de uma definição bem clara do problema. Eu acho que você colocou aqui alguns problemas bem claros e colocou caminhos para essas soluções. Mas eu deixo as palavras aí para você. Eu agradeço, já me coloco à disposição. Eu convido você a entrar lá no meu Instagram, no Wilker Barreto Amazonas, no meu Facebook. Tenho propostas muito reais, que é o Manaus Sustentável. Para mim, lixo é riqueza. Nós temos propostas que é a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Isso vai ser uma pauta prioritária. Será uma secretaria transversal, lidando com todas as pastas, porque nós temos milhares e milhares de pessoas com PCDs em Manaus que são hoje excluídas. Mamães que não conseguem ter acesso à aposentadoria porque o município não deixa os CAPs, certo, aberto até às 17 horas. Coisas simples. Às vezes não é inventar a roda, é coisas simples, mas principalmente que eu acho que deve ser a tônica dos debates dessa eleição. É a saúde financeira de uma cidade que está com as suas contas doentes. Isso eu posso lhe afirmar, que o problema hoje de Manaus é falta de gestão. Bom, pessoal, obrigado aí pela sua audiência aí. Quem não segue a Investe Amazônia Brasil nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Por que LinkedIn? É lá que as empresas estão de olho nos candidatos, nos projetos, nos profissionais. Então, quem não acessa essa rede ainda, já fica aí a dica. No TikTok também e no nosso site, investeamazônia.com.br. A gente agradece mais uma vez e até a próxima.